Nessa quarta semana de aulas, nós vamos começar a estudar integração por partes. Na semana passada, nós estudamos integração por substituição, né, em que a integral era baseada na derivada da função composta. A técnica de integração que a gente vai ver hoje, ela é baseada na derivada do produto de duas funções. Vejamos então. Sejam f e g duas funções deriváveis no intervalo i. Se eu pegar aqui a função f vezes g e derivar ela com relação à variável x, o que eu vou obter? Como eu tenho um produto de duas funções, então isso vai ser manter a primeira função constante vezes a derivada da segunda função. Então, vai ficar f de x vezes a derivada de g de x. Aqui, né, como a derivada foi feita com relação a x, eu vou colocar esse dx aqui também para indicar que a derivada foi feita com relação a essa variável. Aí, mais, continuando a fórmula, né, da derivada do produto, agora vezes mantenho a função g constante e derivo a função f. Então, mais g de x vezes a derivada de f de x dx. Então, tenho aqui, mantenho a primeira função constante vezes a derivada da segunda, mais mantenho a segunda função constante vezes a derivada da primeira. Isso aqui é a derivada desse produto. Na sequência aqui, se eu isolo essa parte aqui da minha expressão, eu quero deixar apenas isso aqui de um lado da igualdade e todo o restante do outro lado. Então, fazendo isso, eu vou ter que f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x, derivada disso, né, com relação a x. Agora, seria como se eu estivesse pegando esse termo aqui, né, o que eu estou fazendo, seria como se eu estivesse pegando isso aqui e passando aqui para o lado esquerdo da igualdade. Com isso, ele vai inverter o sinal. Então, vai ficar menos g de x vezes f' de x dx. Bom, agora se eu pego e aplico a integral a todos os membros aqui dessa igualdade, eu vou ter o seguinte. Integral de f de x vezes g' de x dx é igual à integral da derivada de f de x vezes g de x com relação a x menos a integral de g de x vezes f' de x dx. Bom, mas se eu observar aqui, ó, eu tenho aqui a integral da derivada de f de x vezes g de x. Aplicando as propriedades de integrais, eu teria que essa integral aqui vale f de x vezes g de x mais uma constante c. Por quê, né? Porque se eu derivar uma função e depois integrar ela novamente, vai voltar à função original, que é f de x mais g de x, mais possivelmente uma constante. Bom, nesse caso aqui, essa constante, como vai ter ainda uma integral aqui na frente, então posso desconsiderar ela por hora, falando que essa integral aqui é f de x vezes g de x. Então, posso ainda reescrever essa integral, né, da linha anterior como f de x
vezes g' de x dx igual a f de x vezes g de x menos a integral de g de x vezes f' de x dx. Bom, agora eu posso também fazer o seguinte. Se eu faço aqui, para simplificar essa notação, né, se eu falo que o f de x é um u, fazendo uma mudança ali de variável, né, chamar, no lugar de f de x eu vou colocar u. E no lugar do g de x eu vou colocar v. Com base nisso, né, eu posso falar também que a derivada de u vai ser a derivada de f com relação à variável x. E que a derivada de v é igual à derivada de g de x com relação à variável x. Bom, agora se eu pego esses valores de u, de v, de du e de dv e substituo nessa expressão daqui, que eu chamei aqui de 1, eu vou ter que, isso vai ficar como integral de u dv, isso aqui seria o u, né? Esse termo é o u, esse termo aqui é o que a gente encontrou ali como sendo o dv, isso aqui é o u, isso aqui é o v, esse é o v, e esse aqui é a derivada do u. Então, fazendo essa mudança de variável aqui, né, fazendo essa substituição, eu vou obter que essa integral aqui pode ser reescrita como integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, vou escrever essa expressão aqui. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai adotar aí como sendo a fórmula de integração por partes. Para a gente aplicar essa técnica de integração, né, então nós vamos ter que aplicar essa fórmula na função que está sendo integrada. Observem que a função inicial que estava aqui, que está sendo integrada, ela vai ser uma função u e vai ser a derivada de v. Além de u e da derivada de v, não pode sobrar nada aqui nessa expressão. No caso lá da integração por substituição, poderia sobrar ali uma raiz, sobrar algum cosseno, aí aquela função lá dentro do cosseno, né, que não poderia sobrar a variável x, mas poderia sobrar o cosseno, poderia sobrar a raiz. Nesse caso aqui da integração por partes, não pode sobrar nada. Tudo que estiver sendo integrado, ou tem que ser u, ou tem que ser o dv, para que a gente possa aplicar essa fórmula aqui na função. Como aplicar essa fórmula, né, a gente vai ver nos exemplos na próxima aula. Bom, então como que vai ser a ideia dessa integral, né? Se vocês observarem, a gente vai sair de uma integral e vai chegar no resultado que depende de uma outra integral. Vai sair de integral de u dv e vai chegar no resultado que depende da integral de v du. Então, como que a gente vai fazer isso? A ideia é que, ao aplicar esse método de integração por partes, a integral de v du seja mais simples do que a integral de u dv. Ou seja, ao aplicar esse método, né, essa integral que vem aqui do lado direito da igualdade, ela deve ser mais simples do que a integral que vem aqui do lado esquerdo da igualdade. Além disso, né, você vai ter que olhar para a sua função que está sendo integrada e determinar ali naquela função quem vai ser o u
e quem vai ser o dv. Conforme eu disse, você precisa determinar uma função para ser o u e outra função para ser o dv. Para ajudar na escolha de quem vai ser o u na sua função, a gente pode usar essa regrinha, sendo que, provavelmente, o u será a primeira função que aparecer aqui nessa sequência. Ou seja, se aparecer uma função logarítmica, é provável que o u seja ela. Se não aparecer, e aparecer a função inversa da trigonométrica, aquelas funções arco-seno, arco-cosseno, é provável que a função u seja ela. Se ainda não aparecer, e aparecer uma função algébrica, então é provável que seja essa função algébrica. O que são funções algébricas, né? São funções que dependem apenas de sinais como adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação ou uma determinada potência. Se isso acontece, é provável que o u seja essa função. E segue essa sequência, né? Se não aparecer, vai ser uma trigonométrica. E por último, a exponencial. Então isso aqui para a escolha do u. O que sobrar vai ser o dv. Ou, uma outra forma, né, para determinar quem é o dv, você poderia também olhar essa mesma tabelinha aqui, porém seguindo o sentido contrário. Você começa, o dv é mais provável que seja função exponencial, se não tiver função exponencial, é mais provável que seja função trigonométrica, e assim por diante. Bom, então para lembrar isso aí, ó, basta memorizar essas letras. Ó. O L de logarítmica, o I de inversa de trigonométrica, que são as funções arco-seno, arco-cosseno, entre outras, o A de algébrica, o T de trigonométrica e o E de exponencial. Então você guarda essa sequência aqui das letras para te ajudar a determinar quem é o U na sua função que está sendo integrada. Observar, né, que isso aqui não é essencial. Você consegue, com a prática, você vai conseguir bater o olho lá na sua função e saber quem é o U e quem é o dv. Apenas nesse início aí que isso aqui pode ser mais útil para te ajudar aí nessa determinação. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos. Quero determinar quem é o U e quem é dv para cada um desses itens. Então, apenas lembrando, né, primeiro, o U vai ser função logarítmica. Depois, se não tiver logarítmica, ele vai ser a função inversa de trigonométrica. Depois, se não tiver, ele vai ser as funções algébricas. Se não tiver, ele vai ser as funções trigonométricas. E se não tiver, ele vai ser a função exponencial. Então vamos ver aqui, ó, nesse primeiro caso. Quem é o U? Não tem função logarítmica ali, não tem inversa de trigonométrica ali, tem a algébrica, né, que eu poderia falar aqui, ó, esse x elevado a 1. Então, o u vai ser essa função algébrica. E quem vai ser o dv? Tudo que sobrou, inclusive o dx. Então, o dv vai ser seno de x dx. Nesse outro caso aqui, o que eu tenho aqui para ser o u e para ser o dv? Bom, esse ln, ele é, na verdade, uma função logarítmica, né? Então, o u vai ser essa função logarítmica, ln de x. Bom, sobrou o que ali? Só o dx, né? O dx vai estar sempre junto com o dv. dx é sempre junto com o dv. Nesse outro caso aqui, quem é o u e quem é o dv? Nesse caso, eu tenho, ó, não tem função logarítmica, não tem função inversa de trigonométrica, tem uma função algébrica, né, que é, no caso ali, o x ao quadrado. E o dv vai ser tudo que sobrou, que é, então, e elevado a x dx. E, por último, quem vai ser o u e quem vai ser o dv nesse exemplo? dv. Bom, seguindo novamente, né, se tem logarítmica, então vai ser a logarítmica. E nesse caso tem, né, tem o ln de x. Então vai ser o u vai ser o ln de x. E o dv vai ser o x dx. Lembrando, né, que o dx ele sempre aparece aqui no dv. E
ao olhar essa integral toda aqui, todos os termos dela devem aparecer ou no u ou no dv. Ao pegar o u e o dv, não pode sobrar nada nessa expressão que está sendo integrada. Bom, com isso a gente termina essa aula e na próxima aula a gente vai começar a aplicar essa técnica de integração em alguns exemplos.